meus queridos, está iniciando mais um podcast, o nosso Pod Vendas, e hoje com um convidado celebre, ele que é diretor da Febracis Florianópolis. É uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Ronald. Obrigado, Felipe. Obrigado, Brenda. Para mim, na verdade, é uma alegria estar aqui com vocês, até porque falar sobre vendas e falar sobre desenvolvimento humano é algo que eu sou apaixonado, né? Eu era um cara que eu tinha aversão total a vendas, a ser um vendedor, algo do tipo. E quando eu entendi o que era reprogramação de crenças e mudança de mentalidade, isso mudou, foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu saí de um cara medroso para vendedor e para vendas, para um cara que de fato começou a ter melhores resultados na vida. Então, para mim é uma alegria estar com vocês aqui. Espero que quem vai nos acompanhar de agora em diante pegue tudo, pegue papel, caneta, anote o que fizer sentido e fica até o final, que tem algo legal que eu vou te falar no finalzinho. Aí, ó, pessoal, pega o recado. Brenda, obrigado aí, nossa co-host. Quero agradecer também o pessoal que está aqui nos bastidores, Bruno, Ale, Luiz, Wellison, Léo, Rodrigo. Tamo junto, turma. Então, pra gente iniciar já com o nosso tema, que é como treinar e desenvolver pessoas. A gente, para quem não conhece o Ronald, ele é um especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas, tem alguns grupos seletos da Febracis, também participa de alguns outros cursos. Qual dica que tu já dá assim, ó, para quem quer realmente desenvolver e treinar a sua equipe? Cara, a primeira coisa, busque, em primeiro lugar, pessoas que desejam ser aprendizes em vez de mestres, ok? Quando você encontra pessoas que são mais aprendizes, elas vão estar dispostas a ouvir você e a simplesmente receber o que você tem para elas. Lógico que você tem que pegar pessoas sábias que também conheçam sobre muitas coisas, mas para que você de fato consiga desenvolver as pessoas, elas precisam desejar ocupar o lugar de aprendiz, né? E você só consegue ocupar esse lugar se você for humilde. O mundo está cheio de pessoas que têm respostas. Você precisa buscar pessoas que amem perguntas. Às vezes nem sempre é tu ter a resposta, mas sim saber fazer as perguntas certas, né? É isso que o coach faz. Eu sou coach, eu sou empresário, eu sou treinador de pessoas, eu já treinei mais de 11 mil pessoas. Caramba! Tenho mais de 8 mil horas de coaching individual, de acompanhamento individual. Já viajei pelo Brasil inteiro e também já fui para fora do país, já ministrei treinamentos nos Estados Unidos, em Boston, em Orlando. Formei coaches, mais de 4.500 coaches já formados por mim. Então eu tenho um certo caminhar por isso. Eu não me orgulho necessariamente de ter percorrido tudo isso, mas eu acredito que isso muitas vezes é uma base para quem vai nos assistir, saber que não é uma pessoa que está aqui, tá de passagem, vem aqui, não. Tem uma jornada a percorrer. E aí uma das coisas que é muito importante é você entender que existe uma jornada a ser vivida. Não adianta você querer realizar tudo em um ano, né, de um tempo para outro, porque eu acredito que leva uma jornada e foi um aprendizado que eu peguei para minha vida e entendi. O grande lance é percorrer uma jornada, mas para isso eu preciso ser humilde o suficiente para aprender coisas com cada um de vocês. Eu acredito que eu vou falar muito aqui, mas pode ter certeza, o que eu mais vim fazer aqui foi aprender com a Brenda e aprender com você, Felipe. Com certeza, cara. E Ronald, deixa eu te perguntar, tu, acredito que não, né, mas tu sempre trabalhou com esse projeto da Febracis? Se não, o que você fez anteriormente e o que te levou a começar a trabalhar com isso? Legal. Isso é interessante porque me remeteu aí quando eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe, ela era executiva de fronteira. Vocês sabem o que é executivo de fronteira? Não sei. Mas vocês vão saber. Muambeiro. Tá. Aquela pessoa que vai pro outro lado do outro país, né? E cruza a fronteira, ou seja, ela é executiva de fronteira. E traz a mercadoria de um país para outro para vender aqui. E eu sou do Ceará, não sou da região de Santa Catarina, do sul do país. Sou apaixonado por esse local, por esse estado, por essa região, mas não sou daqui. É difícil quem vem voltar, né? Aqui é bom demais. Aqui é bom demais. E aí, com 10 anos de idade, minha mãe me levou a primeira vez para o Paraguai. E quando eu cheguei lá, eu fiz meu primeiro investimento, que eu comprei um carrinho a fricção, uma caixa de carrinho a fricção. Com 10 anos? Com 10 anos de idade. E a minha ideia era comprar essa caixa de carrinho a fricção, voltar para Fortaleza, que é onde eu morava, e vender para os meus colegas da escola, né? Eu tinha comprado... Pô, Pernada, hein? Caramba, do Ceará, Paraguai. Aqui de Santa Catarina eu já acho longe, imagina, do Ceará. Mas na verdade é porque, tipo assim, minha mãe já fazia isso, né? Minha mãe fazia com caixas e caixas de produtos.
e eu estava fazendo o meu primeiro investimento. Minha mãe, muito sábia, já queria me colocar no comércio. Então, desde cedo eu fui conhecendo sobre comércio. Só que aí foi minha primeira empresa que quebrou, porque quando eu cheguei em Fortaleza, eu não sabia, alguns profissionais da área do comércio do Paraguai, eles não eram tão honestos. Então, quando eu cheguei lá em Fortaleza, que eu abri a caixa de carrinho à fricção para vender, o que tinha dentro da caixa não era o carrinho. Nossa. Eram pedras. Nossa! Então, ou seja, eu quebrei minha primeira empresa com 10 anos de idade, digamos assim. Deus. Mas dali minha mãe sempre me colocou para eu conhecer sobre comércio. Então, além de eu estudar, e eu sempre estudei em colégios bons, estudei em colégio militar também, e sempre estudei em colégios particulares, né? Minha mãe sempre priorizou isso na nossa vida. Eu sempre trabalhei no comércio. Então, com meus 15 anos, montei uma padaria junto com minha mãe, onde na verdade minha mãe montou a padaria, eu trabalhei junto com ela, mas ela me dizia que eu era sócio. Quebramos a padaria. Depois a gente montou um mercadinho, né? Que eu vim saber recentemente que o nome era FIFO, que era tipo assim, era produtos que estavam perto de vencer. Sim, sim. Que aí minha mãe vendia ali na localidade. A gente morava numa localidade que era meio periferia lá em Fortaleza, e aí a gente comercializava esses produtos lá. E aí ou seja, eu comecei a me relacionar com o comércio naquela época. Só que pra mim, aquilo que eu fosse vender, que a galera já quisesse comprar, tudo bem, era lícito, né? Agora, se eu tivesse que convencer alguém de comprar algo que eu achava que ia ser bom para aquela pessoa, eu senti que eu estava errando, que eu estava invadindo demais aquela pessoa, e eu achava que não era lícito, sabe? Era inverso, então? Se ia fazer bem para a pessoa, tu achava errado? Tipo assim, se eu tenho que convencê-la A questão de que aquilo é bom, produto, né? se eu tenho que convencer que aquilo é bom, eu tinha o senso de manipulação. Entendi. De que eu estou persuadindo e eu vou manipular ela para que ela acredite que aquilo é bom, mesmo sabendo que aquilo vai ser bom para ela. Então eu tinha uma crença que eu vim entender dentro do desenvolvimento humano, que era uma crença limitante sobre vendas, sabe? Então, ali com 15, 16 anos, a gente montou esse primeiro mercadinho. Depois minha mãe, a gente montou mototáxi, negócio de mototáxi que surgiu naquela época, sabe? Aí teve os primeiros acidentes, a gente quebrou também, ou seja, a gente quebrou em algumas coisas. Eu e minha mãe, caramba, multi-empresário de muitos segmentos. E multi-quebradeiras. Mas aí sei que isso foi determinante pra gente, porque eu comecei a me relacionar legal com o comércio, né? Lidar bem com aquilo, até que eu passei numa escola técnica de telecomunicações e fui fazer um estágio numa empresa de telecomunicações que trabalhava na época para telefonia. Tipo hoje uma Vivo, um órgão desse, né? GVT na época era Telemar, né? A empresa que eu trabalhei. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, digamos que de carteira assinada. E nesse tempo era algo que para mim era estranho, porque eu só trabalhava com comércio, eu tinha trabalhado com comércio. Ia trabalhar com atendimento e tal, mas foi bem legal. Só que ali naquele período, o que foi que aconteceu? Eu comecei a crescer na empresa, só que eu comecei a ver minha mãe adoecer no trabalho. E aí como eu, desde os 10 anos de idade, sempre estava junto com minha mãe. E sempre foi só vocês dois? Eu tenho outros irmãos, mas digamos que quem botava a mão na massa para executar as coisas era eu sou o filho do meio, né? Minha irmã mais velha trabalhava na Gol, tinha sonho de ser comissário de bordo e tal, e eu trabalhei com minha mãe direto, né? Mas quando eu tinha 29 anos, foi quando de fato a chave virou para mim. Eu trabalhava como consultor comercial numa empresa de alumínio para construção civil, uma empresa chamada Bel Metal. Ela tinha na região de Santa Catarina também, em Balneário Camboriú tinha uma unidade. Já era uma empresa grande? Já, era digamos que era uma multinacional, porque tinha unidades na América do Sul. Mas era bem grande, ocupava e vendia material para construção civil, alumínio, tudo que era de alumínio, laminados, telha, tudo, esquadria de alumínio, tudo vendia, e eu me especializei naquilo. Só que quando foi em 2014, eu conheci o Paulo Vieira. Foi quando eu fiz um treinamento chamado Método CIS. Como é que esse treinamento chegou até você? Aí é outra história. É outra história. Mas eu falo. Tipo assim, você olha pra mim hoje, você não diria que eu fui um cara de farra a vida inteira. Caramba. Dos meus 14 anos, por que eu gostava de trabalhar com minha mãe? Tu já era casado com 28, 29? Não, me casei agora recente. Caramba. Vim já ajeitar minha vida de fato agora, com 34 anos foi que eu casei.
Vi pelo teu Instagram que tiveram um bebê há pouco tempo, né? Isso, a gente vai completar um aninho já agora, pouco tempo, já faz um ano. Eu, minha esposa maravilhosa, Lid, quero até mandar um beijo pra ela, minha princesa maravilhosa. Te amo, bebê, viu? Aí, que fofo. Não sei se a galera vai ver aí, mas eu sou apaixonado por essa mulher, ela me apoia nos desafios que eu abraço, então eu sou grato a você, minha princesa, que você quando estiver assistindo aí. Eu não sou o que eu consigo ser hoje se eu não estivesse com você, meu amor. Você é fora da curva e obrigado por você estar com o nosso filho maravilhoso aí, que você está cuidando dele com todo o amor, com toda a atenção, para que eu consiga fazer uma série de outras coisas. E mesmo assim, você se desdobre, você hoje tem entrevista, né? Ela vai estar lá na TV hoje, na Record lá, fazendo uma reportagem, que sábado ela tem um evento, né? Hoje a gente tá gravando aqui, acho que hoje é uma terça-feira, é isso? Isso. Hoje é uma terça-feira, mas você vai ver isso qualquer horário, qualquer dia, né? Mas enfim, voltando para o que eu estava falando, eu fui um cara de farra desde os 14 anos. Até os 29 eu era de farra. Né? Eu era um cara que era pautado nas conquistas profissionais. Então, tipo assim, para eu ser alguém na vida, eu precisava mostrar que eu tinha coisas. Então eu precisava ter um carro legal, precisava ter um relógio de marca, precisava ter um óculos de marca, precisava estar com roupas de marca. Então eu era um verdadeiro outdoor no meu corpo inteiro. Aquela pirâmide, né? Ser, ter, fazer, ter. Exatamente. Eu vim aprender isso dentro do Método CIS, quando o Paulo falou sobre justamente isso. E era o que eu estava vivendo. Então, para mim, o que era valoroso era eu estar nas principais festas, vivendo, bebendo das melhores bebidas, estando à mesa, estando perto do palco, que era quem estava ali, era o bam bam bam. Então eu vivia pautado em status. A minha vida era pautada em status. Se eu tivesse coisas, eu ia ter relevância. Na minha cabeça funcionava assim, até eu entrar dentro desse treinamento. Só que quando você é de farra, e talvez vocês passaram dessa fase, ou se tiverem já passei por essa fase pessoas que tiverem, você vai entender isso. Sempre tem um ou dois amigos que não importa para onde ele convidar você. Você vai dizer o quê? Eu vou. Bora. Né? E aí eu tenho um amigo, o nome dele é José Filho, eu sou grato a ele até o resto da minha vida, porque ele mudou minha vida. Eu sou grato a vocês, se você estiver assistindo aí. O Zé Filho me ligou em novembro de 2013 e disse assim: Ronald, tem um negócio pra gente ir e que você vai amar, velho. É a tua cara. Como eu acreditava nele, né? Eu não sabia que eu ia cair numa armadilha, de cair num treinamento, né? Eu disse assim, vamos. Que cachaça? Eu achei que ia ter, né? Balada, né? E tudo. E aí, quando ele pegou aí, eu liguei pra moça, a moça me ligou, o nome dela é Brenda, eu sou grato a Brenda também até hoje. A Brenda me ligou, né? Ela me ligou e disse assim, Ronald, eu tenho um curso para você fazer que o José Filho pediu para te ligar. E naquela hora eu comprei. Passa meu cartão aí, vamos embora, parcela aí. É um dia de farra a menos que eu vou ter que abrir mão no mês, mas eu parcelo isso aí em 12 vezes, parcelei o curso em 12 vezes, diminuí um final de semana de farra por mês e pagava aquele curso. E a minha conta era essa, se eu diminuir um dia de farra eu consigo pagar esse curso, né? Porque a farra para mim era muito importante, né? E aí fui pro Isso que era lá no Ceará, imagina aqui em Jurerê, né? Meu Deus do céu, aqui dava mais, aqui dava para fazer uns 3 cursos com um dia de farra, né? Dava. Mas aí fui para esse curso. Isso era novembro, ia ter um em dezembro, mas eu não consegui no de dezembro, porque ia ter uma viagem, Natal e tudo, não fui. Só para você ter ideia, 2014, em fevereiro para março, eu fui para o Carnaval de Salvador. Eia! Então foram 9 dias de camarote, pista, camarote, trio, o tempo inteiro. Eu gastei tanto dinheiro, cara. Meu Deus do céu. Aproveitou? Ai, me arrependo hoje porque foi muito dinheiro. Mas faz parte, Deus sabe o que faz. Mas logo depois, acho que cerca de 20, 30 dias depois, ia ter o Método CIS. Que eu nunca esqueço a data, que foi dia 28, 29 e 30 de março de 2014. Caramba! Ali, minha cabeça virou... naquele dia, no dia 30, eu prometi pra mim mesmo, vou parar de beber, vou parar de fumar. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Vou parar de beber, vou parar de fumar. Vou parar de ir para as baladas, né? E vou mudar radicalmente o ciclo de relacionamentos que eu tenho. Se eu não fizer isso, eu reconheço que eu vou cair numa armadilha e eu vou continuar vivendo isso aqui. Então, cara, eu vou pagar esse preço. E aí foi quando eu disse assim, eu vou mudar isso. E foi quando eu saí, de fato,
desses grupos de relacionamentos. O José Filho fez os cursos junto comigo, a gente fez vários cursos, só que eu olhei e disse assim, cara, eu vou viver isso aqui intensamente. Então, antes da gente começar aqui, eu até fiz uma ativação de estado de recursos, que a gente falou, que é o IES, e que eu fazia aquilo em casa, minha mãe e meus irmãos diziam que eu era maluco, que eu era doido. Só que eu entendi dentro do treinamento que num processo de transformação existe o processo de treinamento da sua própria mente. Se você não entrar num processo de treinamento da sua mente de forma intencional, o que você corre o risco? De no meio da jornada você desistir porque você quer muito a aprovação dos outros. Você quer muito que os outros olhem para você e dizem assim, cara, você está fazendo errado, muda isso aí, e você muda. A roupa que você veste, você se preocupa com o que vão falar de você. O tipo de, como está seu cabelo, você se preocupa se não vão falar de você. A roupa que você está, com quem você está, os locais que você está, você sempre tende a transitar por coisas que agrade outras pessoas e essas pessoas te reconheçam como alguém relevante ou algo do tipo. E era o que eu queria, era o que eu mais queria, era que as pessoas olhassem para mim, me valorizassem e me reconhecessem como alguém legal. E, Ronald, é quase um padrão, né, cara? Eu acho que é um comportamento da maioria dos adolescentes, que é festa, é querer que os outros se deslumbrem pelo que usa, pelo que tem, pelo que faz, não pelo ser. Porque lá na balada, cara, a nossa energia ao redor é muito isso. Ah, aquele ali baixou uma garrafa, não, vamos ter que pegar uma mesa, vamos ter que pegar um camarote. Não, vamos pegar um champanhe, cara, olha só. E parece que é padrão. Mas isso assim, cara, o que eu entendo? Eu entendo que se nós tivéssemos pais que de fato nos educassem em quem nós somos e não necessariamente no que fazemos ou no que temos, nosso nível de comparação com outras pessoas seria bem menor. Vou te dar um exemplo. Quando meu pai, eu chego em casa, que eu chego com o meu boletim e eu mostro que tirei 9,5, e meu pai olha para mim e diz assim, como assim você não tirou um 9, um 10? Você só faz isso da vida e você tira um 9,5? Olha o teu amiguinho, ele tirou 10, você era para ter tirado 10, e por você não ter tirado 10, eu não vou te dar isso aqui. Caramba. Aí o que nosso pai está dizendo para nós? Né? E assim, lógico que eles entregaram o melhor que eles têm, mas erraram, como a gente também vai errar com nossos filhos. Eu vou errar com meu filho, eu tenho um filho Henry, que eu vou errar com ele, eu tenho convicção, mas eu vou errar bem menos do que meus pais erraram comigo. Eu acho que a geração que está vindo hoje, ela tem uma mentalidade muito diferente do que a dos nossos pais, dos nossos avós, que vinham com esse pensamento de você precisa ter e mostrar, né, para ter algo de sucesso. Mas hoje em dia, com toda essa questão de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, que está muito forte hoje isso, eu acho que as pessoas estão mudando um pouco a mentalidade nesse sentido de primeiro se conhecer para depois querer ter algo, né? Mas tem que vivenciar o método CIS, porque senão tu vai estar só repetindo padrões e comportamentos, né? Eu diria assim, Brenda, talvez o mundo que você vive e o grupo de pessoas que você se relacionam, eles dão importância para isso. São poucas pessoas no Brasil que vão assistir esse podcast. São poucas pessoas no Brasil que dedicam um tempo para poder estudar, para poder ler um livro, para poder se capacitar, para poder assistir um treinamento, entrar dentro de um treinamento de 4 dias como o método CIS, passar 4 dias lá dentro, onde o Paulo vai dar 60 horas de treinamento, onde ele vai virar à noite. Quando você fala que vai passar de 10 horas à noite, algumas pessoas dizem assim, vou para isso não, isso é demais, é um absurdo. Então, o mundo que você vive, Brenda, ele está recheado de pessoas que buscam isso. E aí faz você sentir essa sensação. Mas na verdade, a gente está falando de 13% da população. 85% da população, eles escolhem não investir em si mesmo. Eles escolhem não estudar, eles escolhem não se capacitar, eles escolhem deixar com que a vida deles, os resultados da vida deles, o governo resolva para eles. O meu patrão que está me contratando resolve isso para mim. Alguém tem que resolver esse problema para mim. Não eu assumir a responsabilidade e começar a produzir algo diferente. Na grande maioria, a gente está falando de 85% da população. E aí, se você olhar e eu olho para você e digo assim, cara, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muito trabalho para a gente fazer. Isso aqui que a gente está fazendo é um serviço social tão maravilhoso,
Tem resultados? Tem resultados. Vai dar resultado para mim, vai dar resultado para você, vai dar resultado para você, vai dar resultado para a Agilize, vai dar resultado para a Pod Vendas, vai dar resultado. Mas o mais importante é o trabalho social que a gente provoca no mundo. Porque se desses 85% a gente ganhar 1%, cara, a gente faz um estrago na economia desse país. Um estrago não, um baita de uma alavancagem de resultados, sabe? Se a gente mover a mente de 1% da população, de 2% da população, a gente já faz uma verdadeira transformação social e uma transformação econômica. Então, eu diria que a geração que você convive, Brenda, que tem mais acesso à informação, que todos têm, mas nem todos escolhem consumir isso, boa parte vai escolher consumir o quê? Talvez um humor, talvez uma fofoca, talvez uma bobagem, talvez TikTok e por aí vai. Então tem um grupo de pessoas que está consumindo a internet, mas está consumindo de outra forma, entendeu? Então eu diria isso, que o grupo de pessoas que qual eu faço parte, vocês fazem parte, a turma que faz parte, é um grupo que decide se desenvolver, decide parar e fazer um curso, decide parar e ler um livro, decide parar e ouvir um podcast enquanto malha, enquanto corre, ou então até mesmo está dirigindo e decide colocar um podcast, baixa ali na plataforma e começa a assistir, começa a ouvir e começa a ter acesso a isso e vai se municiando, até que uma hora a mente faz assim, ó. E aí o que ele antes pensava que era legal, que era o governo quem tinha que resolver a vida dele, que era o patrão quem tinha que resolver a vida dele, e aí ele sai de um pensamento, digamos, mais socialista, comunista, de dizer que o mundo é antagônico, então tem os pobres e os ricos, que tem os negros e os brancos, que tem os burgueses e os escravizados, e começa a entender que está dentro de cada um de nós a construção do que a gente quer. Tá entendendo? Claro. E é esse, digamos, que é o meu maior trabalho. E aí eu vou aqui para uma pergunta que vocês tinham me feito antes da gente entrar no ar, que foi aquela... Você nunca pensou em entrar em outros negócios, em outras possibilidades, e além da Febracis, além do que você faz, que é desenvolvimento humano? Uhum. Quando eu conheci o meu propósito, Brenda, quando eu conheci quem eu era, de verdade, eu sou um cara muito espiritualizado, eu acredito muito em Deus, eu respeito todo e qualquer credo que você tenha, toda e qualquer crença religiosa que você tenha, ou espiritual que você tenha, mas eu acredito em Jesus. Eu acredito que esse cara ele dividiu a história e não é à toa. Não tem nenhum outro cara que dividiu a história. Ele dividiu, sabe? Então eu acredito nesse cara. E eu honro o que ele passou e eu dou glórias a tudo que ele produz. Então tudo que eu vou fazer, eu coloco nas mãos dele. Eu digo assim, Deus, isso aqui, Deus, é o que tu quer para mim? Porque eu sei que eu vou prosperar. Eu sei que eu vou crescer em tudo que eu fizer, mas eu quero saber se é ali que Deus quer que eu esteja. Se não for ali que Deus quer que eu esteja, eu preciso estar no centro da vontade dele. Uma das orações que eu faço todos os dias é, Senhor, eu não quero estar de fora do que tu está fazendo aqui na terra. Eu não quero trabalhar por grana. Eu quero trabalhar pelo que o Senhor quer que eu faça. E o que ele me colocou claramente foi, Ronald, você tem capacidade de criar cursos, de criar métodos, de criar treinamento, mas eu não estou te entregando isso. Eu te entreguei alguém de referência, como você não teve, de um pai, de um profissional, de um filho de Deus, de um homem de família, sabe? Que foi o Paulo Vieira. E eu dei método para ele, eu dei métodos para ele. E eu quero que você treine as pessoas através do método dele. Então Deus não me deu um método e eu não estou ansioso por um método. E aí eu entendi o princípio da obediência, de você viver sobre a obediência de Deus. Quando você vive sobre a obediência de Deus, o que acontece? Eu simplesmente paro de querer fazer as coisas por mim e eu começo a perguntar, Deus, isso aqui é do teu agrado? Caramba. Até porque a grana, ela é consequência, né? Porque se tu deixa de fazer por si mesmo, eu digo por mim mesma que eu também já tive essa experiência, e passa a fazer através do que é o desejo de Deus para tua vida, geralmente não, sempre, o resultado é muito melhor do que o que tu esperava. É infinitamente melhor e preenche as lacunas que a gente constrói ao longo da vida, as feridas que foram nos machucadas. Então, através de uma oração à noite, tu pede que Deus te guie teus passos. Todos os dias. Todos os dias. Eu não abro mão. Tá, e como que tu sabe que realmente era isso? Ele te dá um sinal?
A Bíblia fala que o Senhor, Ele coloca dentro de nós uma paz que transcende todo o entendimento. Então, tudo aquilo que eu não paro de me movimentar. A gente estava até falando aqui que eu cheguei de viagem, estou meio que virado, cochilei um pouquinho, já vim para cá. Eu simplesmente estou em movimento. Eu estou em movimento o tempo inteiro. O movimento que Deus não quer que eu faça e eu comecei a fazer, Ele traz uma inquietude no meu coração, dizendo, cara, não é por aí. E naquilo que Ele quer que eu faça, Ele me traz uma paz. Então, eu entendo que Deus conversa conosco de várias formas. De várias formas. Você é quem vai discernir a forma com que Deus fala com você. Deus fala comigo muito claramente. É por aqui, filho. É por aqui. No caminho que eu vou, Ele me traz paz. Eu fico tranquilo. Eu vou embora e eu posso nem estar vendo o final da estrada ali. Uhum. Mas eu estou vendo os próximos 100 metros. Eu caminho pela fé. Caramba. Cara, eu caminho pela fé. Eu posso contar casos para vocês aqui de experiências que eu vivi de fé, que eu, tipo assim, eu caminhei, o Senhor dizendo, vai, que lá na frente eu vou te dar a provisão. Então, um Deus como esse, cara, que nunca me abandonou, entendeu? Que todas as vezes que eu dei passos, Ele esteve comigo. Todas as vezes que eu caminhei, Ele esteve comigo. Todas as vezes que eu ousei duvidar dEle, Ele se fez presente. Ele mostrou, disse assim, filho, tu não tá sozinho. Filho, tu não tá à toa. Não tem como eu viver uma vida diferente, sabe? Já apareceram negócios milionários na mesa de negócio comigo. Eu não trabalho mais por grana, cara. Caramba. Sabe? Eu trabalho para servir ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia que é em 1 Pedro 5,2. Posso pegar o telefone aqui para eu poder pegar? Pode, claro. Deixa eu deixar o telefone aqui. Que é no livro de 1 Pedro 5,2, que é um versículo que marca a minha vida. Desculpa, eu estou me emocionando, tá? Não, que isso, cara. Que fala assim, ó. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, que é o Senhor, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Caramba. Cara, eu quero essa riqueza, sabe? Eu não quero a riqueza de poder comprar só um Porsche. Eu não quero a riqueza de poder comprar só um Rolex. Eu não quero a riqueza só de poder comprar uma baita de uma casa, de uma mansão em Balneário, em Itapema, em Jurerê Internacional. Sim. Eu quero a coroa, sabe? Tem aquela frase, né? Espiritual. Eu quero isso, sabe? Por isso que eu caminho. É por isso aqui que eu vivo. Então, se Deus me diz assim, filho, eu te fiz para tu treinar pessoas, envolver pessoas, resgatar a esperança no coração dessas pessoas, fazer com que elas voltem a sonhar, fazer com que elas olhem para o mundo, e por mais que os noticiários sejam de o mundo não está melhorando, cara, prega as boas novas, sabe? Fala que pode vir dificuldade sim, mas eu tô por vir, que é o melhor de tudo, sabe? Eu tô por vir. E que quando você tem sonhos, quando você começa a caminhar para realizar seus sonhos, você está dizendo o quê? Eu tenho fé que o melhor está por vir. Eu acredito que o melhor está por vir. Eu acredito que o meu Deus, Ele é um Deus de verdade, é um Deus que cumpre promessas, Ele não é um Deus de mentira. Então cabe a mim alimentar em mim a fé, a esperança e o amor, e eu propagar isso de forma incansável. De forma incansável. Quando eu faço isso, cara, não tem como eu deixar de ser excelente, não tem como eu deixar de fazer grandes coisas, não tem como eu entender que eu preciso produzir mais receita para que eu consiga bancar escolas na África, para que eu consiga construir escolas na África, para que eu consiga enviar missionários para áreas que não tem pessoas que nem conhecem cristãos. Só para vocês terem ideia, mais de 2,5 bilhões da população mundial não ouviram ainda o nome Jesus. Caramba. Cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é para que outras pessoas conheçam o nome de Jesus? Cara, aqui eu foco. Vamos nessa. Aqui é a oportunidade de gerar mais recursos para eu poder bancar mais pessoas lá onde for, na África, em qualquer outro lugar? Cara, estou dentro.
É isso que me move hoje, sabe? Só que isso não foi do dia pra noite, entendeu? Em 2014, isso startou lá no Método Mas já foi no teu primeiro? Por exemplo, eu acabei de fazer mudou muitas coisas, mas ainda não vi essa reversão. Pô, tô no caminho, mas pera lá, tem que fazer outro, tem que fazer mais curso, e aí? Cara, eu diria pra você o seguinte, uma vez que você começa, não para mais. Até porque não existe um tô pronto. Não existe. Você está sempre em preparação. E é por isso que é a jornada, entendeu? Se a gente for espiritualizar isso, a gente fala de uma jornada de santidade, que é uma construção à santidade. Você hoje pode estar vivendo uma santidade e amanhã se acordar meio louco. Pô, quero ir pra farra, hoje eu vou pra farra, hoje eu vou encher o bico, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou fazer um monte de bobagem aqui. Então, e a Bíblia fala, vigiai e orai. Cuida do teu coração todos os dias. Cuida da tua mente todos os dias. No livro de Romanos fala, Romanos 12, 2, transformai-vos, ou seja, muda totalmente o que você é. Não é uma mudança só, é uma transformação, né? Transformai-vos pelo poder da vossa mente. Ou seja, reconstrói o que tu pensa, reconstrói a forma que tu olha para o mundo, reconstrói a forma que você olha para as coisas, que naturalmente as coisas começam a mudar dentro de você e começam a mudar fora de você. Só que se eu focar exclusivamente só em ter alguma coisa, eu estou esquecendo de quem eu sou, cara. Eu estou negligenciando o que eu sou, sabe? É aí onde eu me arrebento, porque eu vou querer fazer coisas, vou ter coisas. E eu conheço algumas pessoas, tenho clientes meus que moram em Balneário Camboriú, me contrataram agora recente. Estão se divorciando, casamento de 40 anos. Caramba. Ricos, muito ricos. Só de apartamentos, o casal tem 80 apartamentos juntos. Caraca. 20 deles de alto padrão. Tem dinheiro para mover uma cidade. Separaram. O marido adulterou. Os filhos estão todos arrebentados. E por quê? Porque existe um vazio. Um vazio que só é completo. Um vazio que só é preenchido quando você conhece quem você é, cara. Como é que eu nasci e eu não conheço meu manual? Tá aqui o manual. Olha a Bíblia, cara. Na Bíblia tem um manual da nossa vida. Vai estudar, vai saber o que Deus fala sobre você. Quando você entende isso, você diz assim, agora eu sei quem eu sou. Cara, desculpa, dane-se o que eu faço. Dane-se o que eu tenho. Eu sei quem eu sou. Eu me preencho por si só. Só que o que é mais incrível, quando você sabe quem você é, você reconhece a capacidade que você tem, você reconhece a força que você tem. E quando você reconhece a força que você tem, a capacidade que você tem, cara, você realiza qualquer coisa, entrega na minha mão que eu faço. E quando eu faço e faço com excelência, é obrigatório o resultado vir. É obrigatório. Tá aqui, ó, 1 Pedro 5,2, aconselho que cuidem bem do meu rebanho e façam isso por boa vontade, não para ter dinheiro. Tá entendendo? Só que, total sentido. Só que é uma mudança de pensamento. Aí você perguntou, Ronald, mas foi no primeiro método CIS? Foi nada. No primeiro método CIS eu só sabia que eu precisava me afastar de determinadas companhias, que eu precisava parar de beber, que eu precisava de me ajeitar na vida, mas eu não tinha nenhum objetivo, cara. Eu só sabia que eu precisava sair do lamaçal. Entendeu que tinha que haver alguma mudança. Tinha Não que haver uma transformação. Ainda, mas precisava mudar. Eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu sabia que precisava mudar. E Ronald, o que tu falou está justamente também nesse livro aqui, ó, do João Branco, que ele é o diretor de marketing do McDonald's, de propósito. Uau. Independente da atividade profissional que tu exerça, né? Independente de qualquer área, qualquer segmento, tu trabalha com pessoas. Se tu trabalha com pessoas e pode servir outras pessoas melhor, ali tu encontra o teu propósito, que é servir pessoas. Porque não existe, minha mãe é faxineira, ela pode trabalhar, entregar um serviço melhor e encontrar o propósito dela ali. O vendedor de McDonald's não vende só pão, carne e queijo. Ele participa de momentos felizes das pessoas. E cara, existem vídeos e maneiras assim, ó, e caramba, não tem nada melhor do que servir e amar pessoas. Uau, eu tenho uma moça que ela cuida do Henry, a Adri. Adri, também sou muito grato à sua vida, tá? Obrigado por você amar tanto o Henry. E uma vez ela olhou pra gente e disse assim, Deus falou pra mim, colocou no meu coração que o meu propósito durante essa temporada tá perto de vocês e é cuidar do Henry, porque vocês vão produzir muita coisa. E alguém precisa cuidar desse piazinho. Caramba. E aí o propósito
eu acredito que é temporário, pode ser que seja por muito tempo, não sei, mas Deus falou com ela isso, sabe? Então, o que o Paulo Vieira tem falado muito, a Camila tem falado muito também, a Camila Vieira é a esposa do Paulo, sim, também é uma pessoa que é mega referência hoje quando fala de desenvolvimento humano. Ela diz o seguinte, que tenha mais sede para encontrar a sua identidade do que para encontrar o seu propósito. Porque quando você encontra a sua identidade, o propósito te abraça e te puxa de onde tu estiver. E diz assim, é por aqui que a gente vai. Porque agora você sabe quem você é. Entende? Porque o que acontece? Por nos compararmos, eu corro um grande risco de, em busca do meu propósito, eu encontrar o propósito de alguém e achar que aquele propósito é meu também. Entendeu? Sim. Só que quando eu busco quem eu sou, automaticamente o propósito, ele me abraça e me leva para onde eu for. Isso é poderoso. Cara, eu gosto muito de falar de Jesus, né? Tava falando aqui para vocês, porque eu sou apaixonado por ele. Ele é o cara que... Cara, ele é o cara. Ele é o cara, sabe? Ele é o melhor vendedor da vida. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Só desculpa. Quer ver um exemplo como ele é o melhor vendedor da vida? Vai lá. Até hoje tem gente comprando ele. E até hoje tem gente vendendo ele. Não, e pode vir um livro que seja o top 1, mas daqui a pouco o livro mais vendido do mundo qualquer é a Bíblia. Ela sempre está em top, não adianta. Vai vir o Poder da Ação, vai vir outro que durante semanas ou meses vai estar entre os livros mais vendidos do Brasil. Mais rapidamente a Bíblia se torna. Tudo que a gente aprende hoje, se tu for parar para pensar, já foi ensinado por Jesus há 2000 anos atrás. Que a Bíblia, quem lê um pouco, quem conhece um pouco da Bíblia, percebe que tudo que tu lê lá, que foi escrito há 2000 anos atrás, é exatamente tudo que todo mundo prega e ensina hoje. Sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência financeira, sobre desenvolvimento de equipe, sobre como lidar com família, com amigos, tudo que a gente prega hoje foi ensinado há 2000 anos atrás por ele. Então, como tu falou, é muito tempo que ele continua se vendendo, né? E assim, a gente é uma empresa que tem princípios judaicos cristãos. A gente não esconde isso de ninguém. Quem for conhecer vai ver a gente falar sobre Deus, sobre Jesus dentro dos treinamentos. Meninos, com licença, continue que eu já volto. Tá? Não é uma igreja, sabe? Não é uma igreja. E nosso intuito não é esse. Nosso intuito é desenvolver pessoas. Só que a gente acaba falando de Jesus porque ele é a base do conhecimento. Então todo o conhecimento que a gente for passar lá dentro de um treinamento nosso, e você quando estava no Método você viu, a gente fala primeiro sobre o conceito. Que conceito é esse? Segundo, a gente traz um caso real de alguém que implantou aquele conceito e deu resultado. Terceiro, eu trago ciência. Eu trago o que a ciência fala sobre aquilo que eu estou trazendo. Sim. E depois eu trago um princípio bíblico, um princípio judaico-cristão, dizendo, isso aqui já foi falado lá atrás, não é novo. Então, olha para cá e entende que já se vivia isso lá atrás, e Deus já falava sobre isso, Jesus já falava sobre isso. Eu não sei se tu acompanha nas redes sociais o Primo Rico. Sim. E eu vi muito a virada de chave dele, através do Thiago Brunet, que ele era muito pegado em investimentos, em bolsa de valores, em ação e tudo mais. Daqui a pouco, cara, ele conheceu o Thiago Brunet, ele pediu um sinal de Deus, ele recebeu o sinal, ele tinha pedido o sinal em 7 dias, não recebeu no 8º. E, cara, ele mudou. Ele começou a ler a Bíblia, ele falando nas lives dele, ele fica fascinado. Gente, há muito tempo eu quero desenvolver novas coisas, eu quero criar uma teoria nova, uma metodologia nova, e já está escrita há 2000 anos. É muito louco, realmente. É muito poderoso. Então, eu sou apaixonado por Jesus, né? E tipo, tudo que eu vivo hoje, ele é voltado para, sabe, eu me pergunto todos os dias, o que eu estou fazendo agora? Eu estou agradando o coração do Senhor? Tô. Aí eu faço. Por isso que hoje, por exemplo, eu não mudo de área facilmente. Oportunidades batem a porta o tempo inteiro. Por exemplo, recentemente um cara chegou para mim e disse assim, tu quer ser sócio comigo num empreendimento X? Assim, cara, eu vou orar. Se Deus me trouxer paz, pode ser que a gente converse. Se não, não faz sentido para mim. Pô, mas olha isso aqui, olha a margem de controle, olha o lucro que a gente vai ter aqui, olha isso, olha... Cara, velho, o que eu tenho preenchido em mim, velho, não tem conquista material que consiga compensar de qualquer forma. Então eu relaxo, acalmo meu coração e coloco aos pés do Senhor. Deus, é isso que tu quer? Sabe? Se não for, eu nem gasto energia.
Basicamente é isso. Não, e isso aí realmente faz muito sentido, Ronald, que meses atrás, ou ano passado, fiz algumas parcerias, alguns investimentos totalmente errado, que em vez de me dar lucro, deu prejuízo. E se eu tivesse feito essa simples oração, né, para estar preenchendo ou não, né, com certeza a decisão seria não e estaria em outro momento. Uau. Mas nada é por acaso também, né? Nada por acaso. A nossa conversa aqui, tudo tem um porquê, né? Primeiro de tudo, esse trabalho social de a gente estar desenvolvendo o pessoal. Quer abaixar um pouquinho esse ar-condicionado? Não, eu tô olhando para esse leãozão aí. Bonito, né? Isso aqui é Você sabe o que representa? Esse leão é o de Judá? Hã? Judá. Judá? Esse leão é o próprio Cristo, pô. Sério? É. Quem é o rei da selva? Leão. E quem é o rei dos reis? Deus. É sobre isso. O leão, ele é a representação do Senhor. A representação do poder absoluto. Olha a paz que o leão fica e ao mesmo tempo a força que ele tem. É um pouco da dimensão do que é o Senhor. E a melhor coisa, Felipe, é você se relacionar com Ele. Sabe? Se a gente vai falar sobre treinamento e desenvolvimento, cara, Ele é o melhor treinador da vida. Eu não puxo nem água para Ele. Caramba. Nem água. E tu costuma ir em culto semanalmente? Sim. Eu venho de berço católico, né? Então, desde cedo eu sempre tive, não um relacionamento com Deus, mas relacionamento com religião. E aí hoje eu conheço algumas pessoas parecidas com o que eu tive. Eu era obrigado a ir para a igreja. Então aquilo me soava como uma sensação ruim quando eu vou ter que ir para a igreja. Pô, meu pai está me obrigando, minha mãe está me obrigando a ir para a igreja. Então acabei criando uma aversão à igreja durante um tempo, até com que eu entendi o que você vai fazer na igreja. Antigamente, o que eu ia para a igreja? Eu ia para a igreja com o único intuito. Quando chegasse naquela hora de fazer a paz de Cristo, já foi na igreja católica? Já, sou católico também. Pronto, aí você sabe aquela hora que vai da paz de Cristo, né? Que vai dar mão. Era o meu momento ápice. Por quê? Porque eu ia cumprimentar o pessoal e me relacionar com as pessoas, né? E ficar conversando ali. Era o momento que eu mais queria. Meu ápice era poder tomar hóstia. Olha. Porra, fiz a catequese, a agora fechou. Meu pai falou assim, grudar no céu da boca é porque estás com muito pecado. A primeira que eu tomei já ficou colada, ai meu Deus. Que legal. E aí, tipo assim, eu sempre me relacionava com a religião, não me relacionava com Jesus. Até que quando foi mais velho, e foi depois do método CIS, né? Porque dentro do método CIS, o Paulo fala que existem 11 áreas, né? E você precisa dar atenção para todas elas, porque senão vai ser muito improvável você ser verdadeiramente feliz e completo, né? Sábado agora eu fui para um evento lá em Nova Trento. Eu fui fazer uma palestra gratuita para cerca de 200 jovens que estão saindo do terceirão e não sabem escolher a profissão que querem seguir. E eu fui falar sobre perfil comportamental, sobre o que escolher, sobre propósito também. E se eu não entender que minha vida ela precisa servir outras pessoas sem eu ter nada em troca, cara, do que vale? Do que vale você ter bilhões e não consegue servir a ninguém? Você é pobre e miserável, sabe? É um pobre e miserável. E aí, existem 11 áreas, e uma delas é o espiritual. Quando eu parei para olhar para isso, eu disse assim, cara, eu preciso me aproximar de Deus. E eu comecei com uma sede de me aproximar de Deus. E aí a Bíblia fala que você só tem como se aproximar de Deus se você se relacionar com Jesus, né? Cara, a gente era para falando sobre treinamento, então eu estou falando sobre o principal treinamento da vida, tá? Sim. Então, quando você se relaciona com Jesus, você consegue acessar Deus. Ele é o único necessário intercessor. E quando eu entendi isso, que eu não precisava de santo, não precisava de ninguém para poder acessar o Senhor, aí minha vida mudou. Porque eu comecei a entender um pouco mais sobre o porquê que veio o protestantismo, sobre o porquê que a Igreja Católica tinha determinados dogmas e tal e tal. E eu comecei a, na minha perspectiva, fazer escolhas. Eu comecei a conhecer mais a Igreja Evangélica. E aí tem uma igreja evangélica específica que eu gosto muito, que é a igreja que eu vou hoje, que é aqui. Foi um dos fatores que me fez eu voltar para Santa Catarina, foi essa questão da igreja. Qual que é? Chama-se FHOP, que é um acrônimo chamado Florianópolis House of Prayer. Florianópolis Casa de Oração. Que a premissa deles é, você precisa ser uma pessoa que busca oração todos os dias, a todo momento. Para que você se relacione com o Senhor, o melhor caminho é a oração. Ou seja, qual é o formato de oração? É a leitura da palavra orando, né?
Então, eu me conectei muito com a igreja e, tipo assim, pra você ter ideia, eles não fazem uma palestra para poder pedir dízimo. Eles dizem assim, pessoal, chegou a hora de ter dízimos e ofertas, quem quiser vai lá e faz. Então, e eu gosto de ser generoso também com isso, porque Deus me transformou nisso também, né? Me desapegou a dinheiro com isso também. Então, eu me encontrei nessa igreja. E eu acho assim, a igreja é muito peculiar, cada pessoa vai encontrar a sua, sabe? Mas eu acredito que ela tem que ter como centro o Senhor Jesus, sabe? Então, eu vim de berço católico e tal, mas eu fui conhecendo a igreja evangélica e acabei hoje me batizando. Desde 2018 eu sou batizado na igreja evangélica e eu cultuo, digamos assim, a Deus todos os domingos nessa igreja que eu vou. Mas o que a gente vai fazer lá, a gente chama de reunião dos santos, né, que é para se reunir para cultuar a Deus, onde Ele é o único digno de adoração, sabe? É o único digno de receber o tempo que a gente entrega para aquilo tudo. Então, e eu reconheço o quanto eu sou limitado e o quanto eu preciso da graça do Senhor. Eu tenho uma teoria, sabe? Que é uma teoria de grandes resultados. Que o grande resultado é, tipo assim, hoje, você, Brenda, você, Felipe, vocês estão tendo um grande resultado. Se você for olhar para a sua vida num todo, hoje ela está muito melhor do que você já viveu lá atrás. Está muito melhor. A minha também. Só que existe um outro patamar para nós irmos. Que para nós irmos para um outro patamar, vai exigir um fator chamado fé. Para que você dê passos, onde você não tem as convicções completas sobre o futuro daquilo, mas você decide dar esses passos. Para você fazer isso, você precisa ter fé. Que é um dos fatores para você acreditar em Deus, é você ter fé. E depois que você dá esses passos, você começa a acessar coisas que Napoleão Hill fala, ele até tem um livro ali que eu estava lendo, Pense em Riqueza, que ele fala dentro do livro como aumentar o seu próprio salário, que quando você dá passos, você exerce uma coisa chamada fé aplicada, que é você caminhar sobre algo que você ainda não viu. E ele fala que quando você aplica a fé, você começa a acessar uma coisa chamada inteligência infinita. Eu gosto de chamar isso de sabedoria. Quando você dá passos ousados de fé, você começa a acessar a sabedoria. Mas para isso, você precisa se libertar de todas as mágoas e medos que foram construídos ao longo do tempo. Se você não se liberta disso, você não consegue avançar. Então, primeiro, você precisa estabelecer onde é que você quer chegar, o seu próximo nível. Você precisa dar passos de fé. E você precisa permitir com que o Senhor revele para você o que você ainda não conhece. Caso contrário, você vai acreditar só nas suas convicções, acreditar que o que você sabe é o suficiente e vai caminhar para isso. Então, uma das coisas que eu treino nas pessoas cara, se pergunte todos os dias, você está dando um passo de fé? Você está ousando? Você está decidindo sair do controle das coisas e ir para um outro patamar? Se sim, isso quer dizer que você está num caminho certo, fazendo provavelmente o que Deus quer para você. E tu, Ronald, falando isso, eu até lembrei que, se eu não me engano, Jesus Cristo falou não sei quantos milhares de pessoas. Então foi também um dos maiores treinadores, porque ele tinha 12 líderes, né? Que através desses 12 líderes, ele não tinha uma caixa de som, um microfone para falar com 10 mil pessoas. Ele repassou a comunicação para os 12 apóstolos, para daí então eles repassar essa informação. É uma das principais maneiras de um grande empresário estar conseguindo se comunicar melhor. É ter pessoas que, através dessas pessoas, levem a informação para os demais subordinados. Você acabou de falar a fórmula que ele estabeleceu de sucesso, que até hoje é sucesso, de qualquer negócio. Sim. Quer escalar? Você tem que ter pessoas que repliquem aquilo que você faz. Você quer ter uma empresa próspera? Você tem que ter líderes que provoquem aquilo para não depender tudo do seu braço. Você quer, de fato, com que o seu legado, a sua mensagem alcance outras pessoas? Quer. Você tem que ter pessoas que são leais. Hoje o Paulo Vieira tem a mim como um dos caras leais a ele. E tem um outro grupo de outras pessoas que também são leais a ele. E eu tenho um outro grupo de pessoas que são leais a mim. E essas pessoas, para que de fato cresçam e prosperem, elas precisam ter outras pessoas perto delas que de fato queiram as mesmas coisas e provoquem as mesmas coisas. Caso contrário, isso para em mim. E nós não nascemos para ser represas, né? Nós nascemos para ser rio. E para o rio fluir de verdade, você precisa basicamente trazer amor e trazer limite. Amor e limite. Eu costumo trazer a percepção de um rio. Para um rio fluir, você precisa ter duas margens. E as margens, elas quanto mais abertas,
mais a água vai se espalhar e menos força ela vai ter para o rio fluir. Mas para que ela tenha mais força, quanto mais íngreme for essas margens, com mais velocidade o rio vai fluir. Esse rio eu gosto de chamar o rio da cultura, que é o rio da transformação, o rio do que as coisas fluem e transbordam na sua vida, né? É tanto que o pessoal fala muito sobre fluir, sobre flow, sobre tudo isso. O flow, né, o verdadeiro flow, é o rio fluindo. É o rio fluindo em você. E se você quiser estudar isso, vá ler o livro de Ezequiel 47, você vai entender o que eu estou falando. É bem metafórico, mas você vai entender o que eu estou falando. Então, você precisa trazer uma margem de limite e uma margem de amor. Para você treinar e desenvolver líderes, você tem que trazer limite, tem que trazer amor. Para você fazer com que outras pessoas comprem a ideia que você vende, você tem que trazer limite, tem que trazer amor. Para que você forme pessoas com que elas cresçam, você tem que trazer limite, tem que trazer amor. O tempo inteiro você vai transitar sobre essas duas margens aqui. Quando você fomenta isso aqui na vida das pessoas, automaticamente elas vão te ver como referência. Se você entrega só amor e não dá limite, você cria alguém extremamente permissivo e que vai te desafiar e vai ser desobediente ali na frente. Se você traz só limite e não traz amor, você fica uma pessoa carrancuda, que machuca as pessoas, que maltrata, e aquelas pessoas não vão ter referência de amor. E se você não traz nenhum, você constrói um verdadeiro mangue, onde a água se espalha por inteiro, fica tudo parado ali, porque o rio não está fluindo, e simplesmente vira um mangue, fica algo horrível. Você entrar numa empresa e não tiver amor e não tiver limite, você vai ver um mangue. As coisas não dão resultado. É fédido ali. Entendeu? Mas quando tem amor e tem limite, você começa a construir um rio da cultura que simplesmente as coisas fluem. Então, eu acredito que quando você conecta isso, e aí junto à estratégia que Deus deu a Jesus, que Jesus usou, para que a mensagem dele fosse disseminada e até hoje ela alcançasse outras pessoas, você começa a entender que aquilo é um código que Deus deixou para você usar em tudo que você for fazer. Tenha pessoas leais a você, que decida carregar a mensagem que Deus colocou no seu coração, entendeu? Ô Ronald, hoje, principais dos nossos telespectadores são empresários, né? Diversos empresários já estiveram aqui também, e muitas vezes, tu no meio do ambiente dentro de uma empresa, é difícil às vezes incluir essa cultura, né? Tu acha que é válido trazer um pouco da parte religiosa também, trazer essa parte, ou tenta falar através de outros meios e outras palavras, não tocando o nome de Jesus? Só dando uma opinião, eu acredito que não, nem a parte religiosa, porque religião é algo muito muito pequeno, mas sim a parte espiritual. Hoje, primeiro que cristão pode, né, colocar religião dentro de igreja, dentro de empresas. A gente não pode, isso não é permitido. Se tiver, tem fiscalização e tudo mais, e dá um BO gigantesco. Mas isso não impede de eu, como eu vivo num país que é um país livre de expressão, e a gente tem que ser grato por isso, tá? De podermos expressar a nossa fé. Seja se você acredita em Deus, seja se você acredita em outras coisas, a gente precisa ser grato por morarmos num país que podemos professar a nossa fé. Dentro da empresa, eu posso, como líder, dizer, eu acredito. E eu oro para que a nossa empresa prospere. Eu acredito no poder da oração. Então eu faço isso. E eu não obrigo ninguém a fazer. Quem quer, vem com a gente faz aqui. E aí entra aquela coisa do exemplo, né? A partir do momento que tu começa eu acredito nisso. E tu acreditando nisso, tu consegue ter resultados, a pessoa de fora lá vai ver, poxa, o Ronald ele tem tais e tais atitudes e ele tem um resultado positivo. Será que pra mim vai ser bom também? Mais ou menos isso. O exemplo, né? Quando você vai ler as histórias de Cristo, de Deus, né, do povo de Deus na Bíblia, você vê que Deus ele sempre dava uma visão para as pessoas. Se você vai ver dentro de uma empresa, o líder, o sócio, o dono, ele tem que ter uma visão instigante. Se ele não tiver uma visão instigante, ele perde os liderados. Entendeu? Os liderados eles vão caminhar com ele até que o líder olhe e diga assim, nós estamos indo para lá. É para lá que a gente está indo. Vamos nessa, vamos junto, vamos todo mundo junto. Quando as pessoas olham e dizem assim, cara, o líder está me vendendo uma ideia incrível. Cara, eu pago o preço. Eu trabalho de noite, eu vou de madrugada para casa, finalizo o que eu tenho que finalizar, eu venho no final de semana, eu produzo, eu não quero negócio de hora extra, eu não quero trabalhar por isso, eu quero trabalhar por produção. E você começa a trabalhar no nível
extraordinário, porque você olha e diz assim, cara, eu não trabalho mais por dinheiro, eu trabalho por uma visão que ele está me instigando. Quando a visão ela acaba, ou os liderados, eles não acreditam mais naquela visão, há um processo natural do liderado sair daquela liderança e buscar uma outra liderança. Entende? Daí a necessidade do líder estar sempre em movimento e estabelecendo a visão, e quando alcançar aquela visão, dizer qual é a próxima visão. Qual é a próxima visão? Qual é a nossa próxima visão? Porque se ele não trouxer uma visão instigante, ele perde os liderados. Entendeu? Então, se você for olhar nas histórias de sucesso de empresas, de negócios e da Bíblia, você vai ver que o tempo inteiro os líderes traziam uma visão. E quando eu trago essa visão, eu preciso também trazer junto o caminho ao qual a gente vai percorrer para chegar nessa visão. Então, mesmo que você não acredite, né, no que tem na Bíblia, não acredite em Deus, não acredite em nada disso, você vai ter um verdadeiro manual de liderança, sabe? Que é o que rege um negócio, uma empresa. A empresa não é feita de mesa, de parede, de TV, de microfone, não é feita de nada disso. É feita de gente, né? É feita de pessoas. E as pessoas, elas clamam por liderança. Elas clamam por alguém que diz assim, tem uma visão, vamos nessa, entendeu? Os seus clientes clamam por uma visão. Eles olham para vocês assim, cara, tem uma visão instigante. Eu quero viver essa visão aí. Eu não estou vivendo essa visão e eu quero viver essa visão. Hoje o que eu mais faço aqui em Santa Catarina é mostrar para as pessoas que existe um mundo de escassez e existe um mundo de extrema abundância. Esses dois mundos, eles caminham um paralelo, aqui, onde a gente está. E tem pessoas que agora estão vivendo escassez e tem pessoas que agora estão vivendo abundância. E você precisa perguntar, onde eu estou vivendo? Eu estou vivendo mais na escassez ou eu estou vivendo mais na abundância? Ah, Ronald, qual é o conceito de escassez? Ah, você pode olhar se é dificuldade para pagar suas contas, atrasar conta não é normal, ter nome sujo não é normal, ok? Ter briga nos relacionamentos não é normal, tá obeso, tá com um problema na saúde, isso não é normal, não ter um relacionamento com Deus, isso não é normal, tem dificuldade de relacionamento com seus filhos, isso não é normal, amigo. Ter uma vida profissional medíocre, isso não é normal. Se você não estiver ganhando muito dinheiro, isso está errado. Você nasceu para prosperar. Isso é um mundo de escassez. Se você está vivendo dentro desse mundo aqui, não fique tranquilo, porque o Ronald já viveu nesse mundo aí, tá? Fique tranquilinho, eu já vivi nesse mundo aí. Mas existe uma possibilidade de você vir para um mundo de abundância. E como é que eu transito para esse mundo de abundância? Eu preciso ter um caminho. Alguém que já fez um percurso, alguém que já fez. O que Napoleão Hill fez lá atrás foi desenhar isso. Se você for olhar o livro dele e colocar tudo que ele tem lá, você vai ter sucesso. Só que a gente está falando de um povo, que é o povo da América do Sul, que viveu uma cultura de exploração. Como assim? Preste atenção. Os ingleses, quando descobriram a América, eles foram para lá para quê? Para saquear a terra e voltar para o seu país ou para fazer morada? Para fazer morada. Eles olharam e disseram assim, essa terra a gente vai construir algo incrível. Aí você vai para o povo português, para os holandeses, né, para os espanhóis que vieram para a América do Sul. Qual era a intenção dos portugueses? Era saquear, era pegar o pau-brasil e levar para lá e usufruir. Era vir para cá, pegar as riquezas desse país e levar. A gente foi educado, catequizado para ser um povo escasso. Um povo que tem que, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Tá entendendo? Aí, ou seja, foram construídas tantas fraturas emocionais em nós que eu não consigo simplesmente pegar um conteúdo que eu tomo conhecimento daquilo, tomo consciência e executar, porque as minhas emoções não deixam. A necessidade de ser rejeitado, a necessidade de abandono, a necessidade de reconhecimento, ela habita sobre mim de uma forma tão forte que eu vivo mais no mundo de escassez, que eu vivo mais no mundo medíocre. Eu não consigo transitar tão facilmente para a abundância. Por isso que o método CIS e esse treinamento de inteligência emocional é tão poderoso, porque ele entra na restauração da identidade da pessoa, das fraturas emocionais que ela tinha e rompe aquilo nela. E aí ela sai desse mundo aqui e entra no método de saber como é que vive, como é que vai desfrutar da abundância. E aí desde 2014, que eu aprendi isso. E eu aplico todos os dias. Mas, Ronald, todos os dias, hoje você já treina pessoas. Precisa continuar praticando? Amigo, se eu não praticar, eu sei de onde eu vim. E essa questão e pra lá não quero voltar. De desenvolvimento de pessoas, né, e emoções,
Você que lida com liderança e desenvolvimento de pessoas. A gente sabe que nem todo dia a gente está bem, né? Todos somos seres humanos. Por você trabalhar tanto com pessoas, naquele dia que tu não tá tão bem, como é que tu lida com as tuas emoções? A gente tem exercícios, né? Por exemplo, agora... A gente acabou de fazer um... Fiz aquele lá... Antes da gente entrar no ar, então para vocês entenderem, eu fiz uma ativação de recurso, que é um exercício que o Paulo ensina dentro do método CIS e prova cientificamente. Até tem uma pesquisadora americana chamada Amy Cuddy, que ela traz... Tem até o livro dela chamado A Presença. Que ela fala, tem um TED dela, né, o TED Talks, que ela fala lá dentro que se você mudar a sua fisiologia por 2 minutos todos os dias, você começa a produzir mais, o seu nível de testosterona, de ocitocina, de dopamina começa a melhorar e automaticamente você produz mais. Porque se a gente for olhar, o dia que você não está bem, Brenda, basicamente o que é? É sua carga hormonal que está irregular, digamos assim, né? Testosterona está baixo, dopamina está baixa, ocitocina está baixa, e isso faz com que você não se sinta tão bem. Basicamente é isso. E aí o Paulo traz ferramentas embasadas no que essa pesquisadora fala, que é a Amy Cuddy, né? Ela é pesquisadora de Harvard, e ela fala sobre isso. 2 minutinhos de uma mudança na fisiologia, basicamente fazer isso aqui, ó. Você já melhora, sabe? Você já muda a fisiologia, já começa a melhorar. Se você fizer isso por 2 minutos e treine, ela chama de fingir, né? Finge até se tornar, mas a gente meio que fingir parece meio falso. Aí o Paulo gosta de falar, treine até se tornar. Você começa a ter exercícios para você praticar durante o dia, que aquilo vai melhorando o seu dia. Aquilo vai melhorando o seu dia. Aquilo vai melhorando o seu dia. E inteligência emocional está justamente relacionado a você utilizar suas emoções na melhor forma possível, na melhor intensidade possível e pelo tempo necessário. Então, por exemplo, eu não acordei legal. Eu não dormi bem. Mas eu sei que eu tenho um compromisso com pessoas extraordinárias do Pod Vendas, que é o Felipe e a Brenda, que a gente vai estar lá, um baita de um podcast, que Deus quiser, vai alcançar milhares de pessoas. Amém. E eu preciso estar com um nível de energia lá em cima. Eu não tenho opção. Eu dou um comando para mim mesmo e digo, eu não tenho opção. Isso é inteligência emocional. Independente do cansaço, do que seja, eu sei como é que eu utilizo as minhas emoções para que eu, de fato, extraia de mim o melhor que eu tenho. Porque, basicamente, o que é inteligência emocional? Segundo Daniel Goleman, nós trabalharmos as competências emocionais pessoais, né, que é a inteligência intrapessoal, e nós extraímos o melhor dos outros, que é a inteligência emocional, as competências emocionais sociais, que é o como eu extraio isso melhor dos outros. Se for espiritualizar isso, é amar ao próximo como a mim mesmo. Então Jesus já falava sobre isso. Quando eu utilizo, só um minuto, Felipe, quando eu utilizo esses 2 mecanismos, eu começo a viver inteligência emocional. Então, se eu não estou no meu melhor performance, mas eu tenho ferramentas para extrair o meu melhor, e eu de forma inteligente faço isso, consciente eu faço isso, eu estou sendo inteligente emocionalmente. Quando eu decido amar alguém, cuidar de alguém, servir alguém, mesmo não querendo, isso é inteligência emocional. Então, é você saber extrair o melhor de si e do próximo, independente da situação. Isso é inteligência emocional. Tem um exemplo bem bacana que quando a gente começa a ficar triste, a gente tem um padrão de comportamento de ficar mais retraído. Se eu estou dirigindo, eu não quero ouvir som, eu quero ir para casa deitar. São comportamentos da tristeza. Só que se eu aplico a minha inteligência emocional, se eu estou no carro, eu não boto, eu vou botar aquela música animada que me deixa para cima. Eu faço, quem sabe, alguns exercícios para mudar meus hormônios internos. E, cara, é impossível de ficar triste. É isso aí. O Paulo fala muito que a gente tem uma farmácia interna, né? Que essa farmácia interna, ela produz os hormônios e neurohormônios em nós necessários para a gente realizar qualquer coisa. Porque se você for olhar para alguém que tem dúvida da sua capacidade, naturalmente essa pessoa alimenta mais a vítima sofredora que vive no mundo de escassez do que do herói aprendiz que vive dentro da abundância. Se você entender quais são os comportamentos que você tem, as atitudes que você tem que alimenta mais, você está dentro do mundo de escassez do que do mundo de abundância, você começa a separar e dizer, cara, eu preciso alimentar mais esse aqui. Eu preciso comunicar mais com esse aqui. Então, se todos os dias eu acordo e abro a boca e digo, cara, que droga, que vida de M que eu estou vivendo.
Ai, que horrível. Olha isso, o pessoal só fala de política. Ai, meus amigos vão votar em fulano, meus amigos vão votar... Ai, mas não sei o quê. Tomara que esse negócio acabe logo. Ai, aqui, morar em Santa Catarina é a hora que é chuva, é a hora que é sol, meu Deus, não confusão. É a hora que é frio. E reclama de tudo, e lamenta tudo, e tudo tá ruim. E o café não presta, e a água não presta, e não sei o quê. Cara... Já é um vício emocional, né? Reclamar. Cara, pelo amor de Deus, velho, muda isso. Quer novos resultados? Cara, tu tem que mudar a tua comunicação. Aí você encontra, por exemplo, um vendedor, um consultor, alguém que é do teu time, que o cara, meu Deus do céu, os clientes que eu peguei é tudo pepino, mas também só chega pra mim desgraça. Meu Deus, tudo dá trabalho pra mim. Amigo, tu tá atraindo a desgraça pra ti, papai. A tua fisiologia, a tua comunicação, verbal e não verbal, ela tá sugando os piores clientes. Ela tá atraindo as piores desgraças. Aí você vê o outro cara, uhul, como é que tá aí? Cara, hoje tá chegando 5 clientes aí. Que horas eles chegam? Não sei, eles não marcaram horário. Mas combinaram contigo? Não combinaram ainda não, estão vindo. Olha o sorriso do cara. Tá vivendo esperança? Tá vivendo fé? Cara, esse cara tá no caminho certo. Ronald, mas se não vier ninguém, ele vai se frustrar. Já não ia vir ninguém mesmo, amigo. O que ele está construindo dentro dele é algo que pode ser que ele não colhe agora, mas ele vai colher lá na frente. E tudo que eu estou falando para vocês, eu não vou ter tempo para falar cientificamente tudo aqui, mas dentro do método CIS, você aprende tudo isso, você começa a ver que tudo é cientificamente comprovado. Tudo que eu estou falando tem a ciência que diz assim, que valida tudo isso. Tudo tem matérias, tem artigos que validam tudo isso. Então, o que eu estou falando para vocês aqui não é autoajuda, não é bobagem, não. É de fato, é o que eu vivo todos os dias, é o que eu produzo em mim todos os dias, para que de fato eu não só tenha novos resultados, como eu também viva uma vida extraordinária, que é o que eu acredito. É nessa vida extraordinária. E tem pessoas como eu já vivi nesse mundo de escassez e liseira, né? Como chama no Ceará. Liseira? Sabe o que é liseira, não? Não sei não. Já estou trazendo um cearenseis para cá, né? Liseira é tipo assim, quando você tá com um bolso e não tem nada, ele tá liso. Entendi. Então, ou seja, é o cara que não tem dinheiro, não tem nada. Vive na liseira. Ele é liso, vive na liseira, né? Que é um termo bem cearense. Então é tipo, o cara tá na pindaíba, não tem dinheiro para nada, né? Tá quebrado, algo do tipo. Então, eu já fui esse cara. E eu decidi que eu ia produzir em mim um outro cara. Eu ia produzir, cara, eu ia ser empresário. Em 2016, eu disse pra mim mesmo, eu vou ser um dono de uma Febracis. Eu vou ser um diretor de uma Febracis. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso. E eu disse, e sabe quanto é que eu tinha de dinheiro para montar uma Febracis? Quanto? Nem um centavo. Nenhum centavo. E como é que fez? E eu escrevi, eu vou ter uma Febracis. Eu vou ter logo uma em Floripa? Florianópolis foi minha primeira visão era em Maceió, né? Mas quando a coisa começou a acontecer foi o que fez eu vir para Floripa. Em 2014 eu fiz o método CIS. Em 2015 eu decidi virar coach. E aí eu cheguei pro meu chefe e disse que ia sair de lá. E aí quando eu falei que ia sair, ele riu da minha cara, disse assim, eu falei para ele assim, cara, eu vou ser um dos principais coaches do Brasil e um dos maiores coaches, um dos coaches mais bem pagos do Brasil. Hoje, graças a Deus, as pessoas pagam 60 mil reais para ter um acompanhamento individual comigo. De 10 encontros, tá? Eu falei para você que estava em Curitiba ontem, fui atender 2 clientes lá, cada um pagou isso para fazer 10 encontros. Então eu vou lá, atendo eles e depois eu volto. E por que eu vou lá? Porque quando eu fechei o negócio com eles, eu estava morando em Curitiba, né? Há uns 8 meses atrás eu estava morando em Curitiba. E aí eu vou lá. Mas aqui eu tenho clientes de Brusque, tenho clientes de Balneário, tenho cliente de Itapema, tenho cliente de Tubarão, de Criciúma, que vão para se encontrar comigo individualmente. E também eu tenho um grupo que eu mentoro, que são um grupo de empresários chamado Maestria em Negócio, que as pessoas também pagam 35 reais para estar dentro desse grupo comigo, onde eu dou acompanhamento o ano inteiro, com mentorias, com encontros, com experiências, e que de fato ali todos os que entram, eles prosperam, eles crescem, mas eles não prosperam só em uma área, eles prosperam em todas as áreas. Eles vão para outro patamar não só em uma área, mas em todas as áreas. E aí esses acompanhamentos que eu tenho, que eu cobro esse valor, e as pessoas na verdade pagam esse valor, por que elas fazem isso? Porque automaticamente gera resultado, entendeu? Só que quando eu vim para cá, 2015, né, que eu falei pro meu chefe que eu ia ser coach, 2014 eu falei para ele que ia ser coach, ele riu da minha cara. E graças a Deus hoje se cumpriu aquilo que eu disse assim, cara, eu vou ser um dos melhores coaches e um dos principais coaches do Brasil.
Ronald, mas você não acha que o coach está meio... o pessoal fala mal e tal, não sei o quê. Cara, coach é a melhor metodologia que tem na história até então. Sócrates utilizava essa ferramenta, não tinha esse nome, tinha um nome chamado maiêutica, que era a habilidade de fazer perguntas. Jesus fez isso. Jesus perguntava, cara. Tu imagina, Jesus estava aqui passeando, aí um cego: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sou cego. Aí Jesus olhou para ele, sabe o que Jesus fez? Não. Perguntou. Olhou e disse assim: o que tu queres? Pô, Jesus está de brincadeira, né? O cara é cego, velho. Se o cara é cego, o que o cara quer ver? O que ele quer fazer? Quer ver. Mas Jesus, o que ele faz com você? Ele te pergunta o que você quer. E quando Jesus pergunta para o cego diz o quê? Quero ver. E rapidamente Deus opera o milagre e diz assim: então pronto. Tua fé te curou. A tua fé te curou. Porque naquela hora, para ele pedir algo para Deus, ele estava com a fé que Deus era capaz de realizar um milagre na vida dele. E aí ele pede. Então, isso já é usado, a metodologia do coach, ela já é usada há muito tempo, não é nova, entendeu? Só que o termo coach foi cunhado por Tim Galloway, né, ali em 1954, que é um dos precursores do coach no Brasil, nos Estados Unidos. E aí depois veio Timothy Galloway, depois veio John Whitmore, que foi para trazer, né, coach business. Depois veio o Tony Robbins, em 1995, que trouxe o Coach Life para o mundo. E aí, só que o Coach Life lá nos Estados Unidos, sem a pegada tão emocional, funciona muito bem. Porque é um povo, como eu falei para vocês, que viveram não tanta crença de escassez, foi mais crença de abundância. É tanto que hoje é um dos países que muitas pessoas vão para lá para prosperar, porque de fato é livre para todo mundo prosperar. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Né? E aí, o Paulo Vieira viu que para trazer essa metodologia para cá, ele precisava inserir um elemento emocional. E foi o que ele fez. Ele trouxe inteligência emocional para dentro do coach e aí criou o coach integral sistêmico. Por isso que hoje a gente é tão bem pago pelos resultados que são gerados. Entendeu? E aí quando o meu chefe falou isso, eu disse assim: cara, vai dar certo, as coisas vão acontecer na minha vida, não tem opção, a coisa vai acontecer. E aí foi quando eu disse assim, eu fiz um acordo comigo mesmo: eu vou ser um dos principais coaches do Paulo Vieira, eu vou trabalhar para esse cara, eu vou morar onde for preciso para disseminar. A gente não tem hoje um ranking de competição, o Paulo até tinha isso, mas o Paulo tirou porque isso mexia muito no nosso ego, sabe? E a gente entende que é algo que tem que trabalhar todos os dias. Mas hoje, digamos que se tivesse um ranking, eu estaria entre os top 5, top 3, entendeu? Alguma coisa do tipo. Não só de performance, mas de proximidade do Paulo, de resultados, de tudo isso. Não que os outros sejam melhores ou piores, não é isso. Mas é pelo tempo de casa, pelo impacto que a gente gera e pela transformação que a gente gera na vida das pessoas. Hoje tu virou amigo do Paulo Vieira? Ele é meu padrinho de casamento, né? Porra, só isso. É meu amigo, é meu mentor, é o cara que eu ligo, é o cara que eu tenho como referência. Ele é fora da curva. Quanto mais próximo você está do Paulo, mais você se apaixona. Caramba. É impressionante. E como coach hoje, qual foi a tua maior dificuldade nessa trajetória? O início, né? O início. Eu fiz muito cliente pro bono, muito cliente gratuito. Até alguém olhar para você e dizer assim: cara, tu vai dar resultado. Imagina, 30 anos eu tinha. Uhum. O único resultado que eu tinha era meu cheque especial, era meu cartão de crédito que eu estava devendo, entendeu? E estava pagando o mínimo porque não tinha dinheiro. Não tinha um carro legal, tinha um Celta naquela época. Não tinha roupas legais de trabalho, eu só tinha roupas legais de farra, né? Que depois que eu tive que doar tudo, né? Então não tinha resultado nenhum. Então o início foi um dos pontos-chave de virada para mim, porque eu perseverei, sabe? Eu disse assim: cara, não tem opção, vai dar certo. Então atendi muita gente de graça, mas muita gente de graça. E até para tu se desenvolver, né? Para eu ter horas de voo. Treino até se tornar. Mas sabe o ponto-chave? E aí entra no nosso tema do podcast, né? Foi quando eu rompi minhas crenças sobre vendas. Quando eu entendi que venda nada mais é do que a habilidade de ajudar aquelas pessoas que não querem ajuda. Como assim, Ronald? Venda é a habilidade que você tem você tem uma solução para alguém, essa pessoa não quer essa solução, entendeu? Ela acha que o jeito que ela está operando já é a melhor forma da vida, e você, de alguma forma, você ajuda essa pessoa a reconhecer que o que você carrega pode ajudar abundantemente ela, e que quando ela
passa pelo que você ofereceu a ela, quando ela passa pelo outro lado, quando ela passa pela caixinha da transformação, digamos assim, ela olha e diz assim, meu Deus, como é que eu vivia sem isso? Como é que eu conseguia desfrutar sem isso aqui? Então, eu acredito que a venda, ela nada mais é do que uma ponte. Quer ver um exemplo? Você tem irmãos, filho? Brenda? Tenho irmãos. Tem? Quantos irmãos? 2, parte de pai. Parte de pai. Então, seu pai e sua mãe casaram? Não. Sim, casaram, mas não estamos juntos. Não separaram. Meus pais também separaram. Aí teu pai casou com outra pessoa. Sim. E teve mais 2. Isso. Pronto. Teu pai precisou se vender para tua mãe e tua mãe precisou se vender para teu pai para tu estar aí. Perfeito. Ou seja, Brenda, você, eu, Felipe, nós somos frutos de uma venda. Tudo é venda, né? Meu pai convenceu minha mãe que ele era o melhor cara para estar junto com ela. Tu tá entendendo? Minha mãe convenceu também meu pai que ele era um partidão. Então nós somos frutos de uma venda, se a gente for olhar. Como é que eu olho, aí vamos dizer que tu é ruim? Você é ruim? Eu sou ruim? Cara, nós somos maravilhosos. Tá entendendo? Só que até meu pai se vender para minha mãe, ele não sabia que ia produzir o Ronald, entendeu? Até seu pai se vender para sua mãe, não sabia que ia produzir a Brenda. Até seu pai se vender para sua mãe, não sabia que ia produzir o Felipe. Mas quando produziram, disseram assim, uau, que obra de arte, papai, né? Se encantaram com isso, né? Então, tudo na vida é venda. Só que o que acontece? É construído uma imagem de vendedor de que é o cara malandro, o cara que... A gente fala, né? Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer vender. O vendedor é o malandrão, é o que tem um jeitinho pra tudo, é o que tem a boa lábia e tal. Eu tenho uma lábia, eu vendo qualquer coisa. Cara, passou isso aí, velho. Passou. Você tem que vender de uma forma ética. É isso que eu acredito. Com certeza. Teve uma frase uma vez que eu ouvi sobre venda, foi uma entrevista que eu fiz há muitos anos atrás, que ele me falou o seguinte: Brenda, se você souber lidar com pessoas, você vende qualquer coisa. Então a venda, ela não é o produto, não é a lábia em convencer a pessoa, é em saber lidar com pessoas, porque tu vai estar diariamente lidando com pessoas diferentes, e se você souber lidar com várias pessoas diferentes, você vende qualquer coisa de fato. Até o Caio Carneiro fala que uma das principais habilidades de um bom vendedor é perguntas poderosas, onde que eu descubra qual que é o medo, qual que é o receio da pessoa, e que aí vem essa solução para esse medo dele. Aí como é que o cara sabe fazer boas perguntas? Quando ele é coach. O cara que é coach, ele sabe fazer boas perguntas. Entendeu? Aí, se a gente for olhar, vamos entender sobre crenças. O que são crenças? É toda a programação que eu tenho, que se expressa através dos meus comportamentos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus resultados, e que isso rege a minha vida. Isso são crenças. É a programação que eu carrego, tá? Só que imagina que sobre vendas você ouviu falar que isso ali é cheio de lábia, é um vendedor cheio de lábia. Não, ali quer ganhar nas tuas costas. Quer te enrolar. Quer te enrolar, quer passar você para trás. Qual foi a crença que você instalou em si sobre vendas? Qual foi a crença? A crença que vendedor é enganador? A crença que vendedor é ludibriador? A crença que vendedor vai contar vantagem nas suas costas? E que tem um grupo de vendedores que dizem assim, eita, peguei, ó, vendendo na tabela alta. Ih! Sim ou não? Deu até um gritinho cearense aqui para vocês pegarem aí, ó. Então, existiu essa crença que foi construída. Se essa crença ela perdura dentro de quem vai vender, é muito provável que você já se sinta errado e ruim quando você vai vender. Você não acredita tanto no seu produto a ponto de dizer, cara, isso aqui vai ser maravilhoso. Porque se você for vender, e eu vendo muito, eu amo vender. Não sei se eu sou um bom vendedor, mas eu amo vender. Por quê? Porque eu vendo aquilo que eu compro. Eu vendi Jesus para vocês? Vendeu. Eu vendi o Método CIS para vocês? Vendeu. Eu vendi o Paulo Vieira para vocês? Vendeu. Eu vendi que vale viver uma vida extraordinária e abundante? Eu estou vendendo o tempo inteiro, mas por quê? Porque eu acredito nisso, eu vivi isso. Entendeu? Então, o que é ético, o que é lícito, e eu já vivi, já desfrutei disso, eu vou vender de forma apaixonada. Mas não me pergunte se eu consigo vender um papelote de maconha, eu não consigo. Eu não consigo vender um papelote de pó, eu não consigo. Eu não consigo vender um vídeo de pornografia, eu não consigo. Eu não consigo vender um adultério, eu não consigo vender isso. Porque eu não compro, cara. Tu tá entendendo? Então eu não vendo tudo.
Eu vendo aquilo que é ético, que é lícito e que eu sei, que eu já apliquei na minha vida e foi bom para mim, sabe? Então, quando você entende isso e você desconstrói a crença limitante sobre vendedor e sobre vendas, se prepare, você vai ser rico. Tem um livro chamado Segredos da Mente Milionária que ele fala que quem é rico de verdade é porque sabe vender. O cara que não sabe vender, dificilmente ele vai enriquecer. Dificilmente ele vai enriquecer, mas para isso você precisa desconstruir o padrão de crenças limitantes que foram construídos em você sobre vendas e sobre vendedor. Porque tem até uma frase que diz assim: não deu para nada, vai ser vendedor. Não tem gente que diz assim? Sim, muita gente. Amigo, vendedor é uma obra de arte, é uma arte. Vender é uma arte. Só que eu só vou conseguir ver valor nisso se de fato eu for apaixonado por isso. Entendeu? Sim. Você é casado? Não, namoro. Tá namorando. Ou seja, daqui a pouco, ou você tem que se vender para ela que você é um bom partido para casar, ou ela tem que se vender para você que ela é um bom partido para casar. Perfeito. Sim ou não? Só que depois que vocês casam, e eu sou casado hoje, eu tenho que me vender todo dia para minha esposa. Porque tem dia que ela não quer comprar, não. Tem dia que ela quer que eu vá para longe. Sim ou não? Sim. Tem dia que ela olha para mim e sai daqui. Aí eu vou dizer: vem cá, princesa. Eu tô vendendo, amigo. Sim ou não? Eu tenho que vender que mesmo ela irritada, eu sou a melhor companhia. Se meu filho, olha para isso, pega isso. Se eu não vender que eu sou uma baita de uma referência para o meu filho, que o que eu falo é legal, é lícito, é verdade. Se ele não sente que ele faz parte da minha vida, que se ele não sente que ele é importante para mim, se ele não sente que eu o amo de verdade, eu não vendo isso para ele. Se eu não mostro verdadeiramente para o meu filho que ele vive uma missão, um propósito, e a missão que o papai vive é incrível e vale a pena ele viver também. Se eu não vendo isso para ele, sabe o que vai acontecer? Vai vir um cara, um coleguinha, e vai dizer assim para ele: queridão, eu tô ganhando uma graninha, muito simples. O tio ali me dá uma bolsinha, eu guardo dentro das minhas calças, eu levo para a galera do outro lado e ele me dá 100zão. Teu pai te dá quanto por mês? Ah, meu pai só me dá 30. Olha aí, tu vai ganhar em um dia 100zão. Vamos nessa? Ah, só hoje, né? Papai não vai nem ver. E aí ele vai e faz uma vez. E daqui a um mês ele fazendo isso todos os dias, que o coleguinha é legal, o coleguinha ele tá podendo agora comprar as coisinhas dele. Aí o coleguinha diz assim: o tio o dono das bolsinhas quer te conhecer. Vamos lá? Aí ele chega lá, aí conhece o tio que entrega as bolsinhas. Um rapaz que ele vende o que eu não vendo. Ele vende droga, que ele vende maconha, que ele vende pó, que ele tá com uma arma na mão. E agora aquele cara é referência para esse garotinho. E aí o garotinho chega lá e o tio diz o que para ele? Cara, você parece que tem potencial para crescer aqui. Você é importante pra gente. Você faz parte disso aqui, ó. Mas para você provar que você é da galera mesmo aqui, que você é desse time, você tem que fazer uma parada mais diferenciada. Vou te entregar agora uma mochila. Você vai levar, mas é mais para mais distante. Você topa? Se você fizer isso uma vez, você vem para cá e a gente vai fazer uma festa para você aqui e celebrar que você agora é um dos nossos. Você topa? Topo. E aquele garotinho vai lá, leva a mochila, volta felizão, ganhou agora quinhentão. E agora festa, energia. O tiozão lá, que é legal, né? Olha para ele e diz assim: agora você é um dos nossos. Aí pega uma arma, entrega na mão dele e diz assim: ó, tá aqui, ó. Agora você é um dos nossos. Aí agora as garotinhas que são ali da região começam a olhar para ele, porque agora ele tem poder, agora ele tem referência. E o pai dessa criança esqueceu de vender para ele que valia a pena ser correto, ser honesto, ser lícito, que valia a pena viver princípios e valores. E esse garotinho agora sente que faz parte de outra turma. E ele chega no papai e na mamãe e começa a ser rude com o papai e na mamãe, o papai e a mamãe. Por quê? Porque não precisa mais do papai e da mamãe. Precisa de quem? Do tio. Que o tio é legal. O tio deu poder para ele. Se você como pai, se você como mãe não vender a ideia de que
É incrível viver princípios e valores, amigo. Você pode estar perdendo o seu filho para um outro bom vendedor, que vai vender o que você não queria que ele comprasse. Que a garotinha que conheceu esse garotinho, ela começa a dançar a musiquinha que manda agachar até o chão, e aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso. E ela começa a dizer, olha, quando eu faço isso, todo mundo me ama, todo mundo olha para mim, eu tenho valor quando fazem isso. E aí ela começa a cantar aquelas músicas que senta, não sei o que, e faz isso, e faz aquilo, e acha que aquilo é legal, porque alguém vendeu para ela. Cara, por favor, você, seja um bom vendedor. Venda o que é lícito, venda o que é correto, venda o que é íntegro, venda princípios, venda valores. Treine agora vendendo para outras pessoas, para que você treine vender também para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Porque se você vender bem para os seus filhos, a gente vai ter uma sociedade incrível. Se você vender bem para os seus filhos, a gente vai viver algo extraordinário aqui. A pessoa até vai para o método CIS, mas não tão arrebentado como eu fui. Não tão arrebentado como você talvez vá. Seus filhos, os nossos filhos, vão viver num mundo melhor, porque a gente decidiu que ia vender para eles um mundo extraordinário e abundante, e que eles não iam precisar buscar fora aquilo que você já tem dentro de casa, que é pertencimento, importância, conexão e amor com seu filho, senso de crescimento e de contribuição, sendo generoso dentro de casa, que existe uma missão e um propósito, e ele, o seu filho, ele é responsável por tudo que ele produziu hoje, porque você também não se posiciona como vítima, mas se posiciona como autorresponsável e produtor dos resultados da sua própria vida. Aí sim você começa a jogar um outro jogo. Seja um exímio vendedor e destrua com a crença de que vendedor é isso, aquilo outro, de que vendas é isso, aquilo outro. Se você não reprogramar essas crenças, amigo, eu tenho algo para te falar, você vai ser um péssimo vendedor. Vai ficar tentando apresentar benefício, tentando apresentar preço, tentando apresentar as promoções, e o seu produto sempre vai estar barato, sempre vai estar caro demais, ou do concorrente vai estar barato. Você vai focar demais em coisas que você não deveria focar. Mas quando você entender, você não vende só preço, você não vende só promoção, você não vende só produto, você não vende só isso, você vende muito mais que isso. Você começa a jogar um outro jogo, e você vai começar a vender o que faz sentido para uma geração. E aqui, o que eu prometi que ia falar um pouco mais na frente, eu vou falar para vocês. O que mudou minha vida, radicalmente mudou minha vida, Felipe, foi eu entender que muitas vezes eu me superestimo no que eu sou capaz de fazer em um ano e me subestimo no que eu sou capaz de fazer em 10 anos. Eu parei de jogar o jogo de um ano. Eu não quero em um ano conquistar grandes coisas. Eu quero em 10 anos construir grandes coisas. Talvez o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano é só de preparação. É só de preparação. Para a curva, quando ela começar a subir no quarto, no quinto ano, ser exponencial. E de fato eu ir para um outro nível. Se a gente for olhar aquela história, vocês já ouviram falar de um ditozinho que fala sobre tâmaras, que diz assim: quem planta tâmara não colhe tâmara. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu já ouvi falar, mas eu não estou lembrando, mas eu já ouvi falar assim. Basicamente assim, antigamente, a tâmara, para ela ficar pronta, da data que ela foi plantada... A tâmara é o quê? Tipo uma laranja, um fruto? É, um frutozinho. Tem muita gente que hoje come tâmara com morango. Tá. É uma sobremesa fantástica, né? É maravilhosa, é bem docinha, experimente, vale a pena experimentar, ir no mercado público e comprar uma tâmara. A tâmara, do dia que ela era plantada até ela ficar pronta, ela demorava mais ou menos 80 a 100 anos. Ou seja, quem plantava a tâmara dificilmente ia colher e comer a tâmara. Caramba, mas é sério isso? Ela leva esse tempo todo? Hoje não. Hoje tem tecnologia para encurtar esse processo de amadurecimento dela. Mas antigamente era isso. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Hoje não. Hoje, em meses, em pouco tempo, você já produz a tâmara pelo nível de tecnologia que nós temos. E hoje a gente tem que começar a estar disposto a plantar coisas que não obrigatoriamente a gente vai colher. Eu tenho que estar disposto a entender, nem tudo que eu plantar eu vou colher, mas eu tenho certeza que quem vier na próxima geração
vai colher algo muito melhor, infinitamente melhor, porque eu decidi plantar hoje. Meu filho, talvez meus netos, talvez meus bisnetos vão colher algo muito melhor, porque eu decido hoje plantar algo diferente. Entende? Esse é o jogo. Quando você joga esse jogo, que é o jogo de longo prazo, que é o jogo que todo mundo fala, o jogo das finanças é o jogo de longo prazo, o jogo dos processos é um jogo de longo prazo. Quando eu entendi isso, essa metáfora da tâmara, meu jogo mudou. E é o que eu diria para quem mexe com vendas, para quem mexe com qualquer coisa. Entenda o jogo de longo prazo. Entenda que tem um período de preparação e tem uma jornada para você seguir. E que você vai precisar investir mais e mais ainda, primeiro em você. Seja com o seu desenvolvimento emocional, seja com a capacidade intelectual que você precisa expandir, seja com cursos que você precisa fazer. Invista em você. Invista abundantemente em você. Depois que você fizer isso, é natural e é obrigatória a colheita que você vai ter. Amigo, você vai colher tâmaras. E a tâmara, ela é saborosa, ela é suculenta, ela é gostosa. Você desfruta dela e você diz assim, caraca, que fruto gostoso. Pô, agora me deu vontade de experimentar essa tal de tâmara. Mas, ô Ronald, pra gente finalizar, olha que eu gosto de fazer uma pergunta aqui. Uau, caraca! Todos os nossos convidados do podcast, a gente tira aleatoriamente uma pergunta para, quem sabe, fazer sentido pro próprio convidado. Que ou legal. Pra gente que tá nos ouvindo, nos acompanhando, tira uma. Posso pegar do meio aqui, ó. Vai lá, faz essa pergunta então. Como você pode incentivar autonomia e responsabilidade em seus liderados? Boa! Como você pode incentivar autonomia e responsabilidade dos seus liderados? É o que eu faço dentro da minha empresa, e eu diria para a galera fazer também, é implantar a cultura do erro. Implante a cultura do erro dentro da sua empresa, de que é normal errar e faz parte errar, contanto que aprenda rápido e mude rápido, sabe? Quando eu dou liberdade para as pessoas errarem, as pessoas entendem o quê? Que, cara, eu não preciso acertar sempre. Eu não sou cobrado por acertar sempre, por sempre ser preciso. E não, ou seja, se eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso me preocupar também e ter medo se o meu chefe vai brigar comigo se eu errar. Eu só preciso entender que meu chefe, eu posso falar para ele que eu errei, mas eu preciso carregar junto uma solução para aquilo. E assumir a responsabilidade. Cara, foi eu que errei, mas eu já encontrei a solução, vamos fazer assim, assim, assado. Contanto que aquele erro, ele não persista mais. Ele não pode ser o mesmo erro, ele pode continuar. Então, quando eu implanto essa cultura do erro, eu tanto dou autonomia para o meu time, como eu dou um senso de responsabilidade. Isso faz com que eles olhem para si e dizem assim, eu sou responsável pelas novas ideias que eu estabelecer, mas eu tenho liberdade aqui para poder errar e tocar alguns projetos, né? Quando você faz isso, você constrói novos Ronalds, novos Filipes, novas Brendas, que de fato as pessoas confiam na liderança e sabem que não vão ser julgados e crucificados se eles cometerem erros, e sim que faz parte do processo. E a verdade é essa, que no processo nós teremos erros e teremos acertos, né? Caramba, meus amigos, uma salva de palmas pro Ronald. Que aula! Ronald, muito obrigado pela essa aula, por essa troca, gratidão por esse nosso encontro, que com certeza, além de tudo, vai ter esse nosso trabalho social aí pela frente. Agradeço aí pela tua oportunidade. Brenda, muito obrigado por participar também, a todo mundo aí que está nos acompanhando. E para vocês, não esqueçam, curta e compartilhem esse conteúdo, que com certeza vão estar ajudando também quem está precisando ouvir esse conteúdo, que é muito importante. Agradecer nossos patrocinadores, Agiliza Franquias, Agiliza Promotora. Ronald, aproveitar para divulgar suas redes sociais. Claro, vou divulgar minhas redes sociais. Eu queria dar uma última palavra que é algo que mudou a minha vida. Bora? Minha rede social é Instagram, é @RonaldGomes S7 no final. Ronald Gomes S7. Febracis também, que é Febracis Floripa, @Febracis Floripa. Bora seguir lá, turma. Você que seguir lá também. Mas a palavra que eu queria deixar aqui no final é o seguinte: tem uma frase de Nelson Mandela que marcou muito minha vida. Qual é a frase? Ele diz assim: os nossos maiores medos não é de sermos inadequados. Os nossos maiores medos é de sermos poderosos além da conta.
É a nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que os outros se sintam mais seguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como crianças. E isso está em cada um de nós. E à medida que deixarmos a nossa luz brilhar, inconscientemente, nós liberamos as outras pessoas para brilharem sua luz também. Só que Nelson Mandela falou isso e ele parafraseou um cara chamado Jesus, que no início do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, a partir do verso 13, Jesus fala assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Ele é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão ali naquela casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Muito bom. Muito bom. Gratidão. Gratidão. Encerramos esse nosso podcast com essas palavras. Obrigado, turma. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera.